Olá, meus queridos irmãos, sejam todos bem-vindos para mais um momento de escuta e meditação da Palavra de Deus. E aqui eu já convido você a pegar a sua Bíblia para acompanhar o texto que vamos meditar no dia de hoje. Mas antes disso, vamos orar, vamos rezar. Pedir que derrame sobre nós a unção do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, derrama sobre o nosso entendimento aquilo que é necessário para compreender a Tua Palavra. E que em nome de Jesus a Tua Palavra possa ser fecunda no dia de hoje, Senhor. E que todos aqueles que estão ouvindo esta Palavra possam também ser transformados pelo poder desta Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Primeiramente, meus irmãos, a igreja celebra hoje, em sua memória litúrgica, a bem-aventurada Virgem Maria do Rosário. Então, que Nossa Senhora possa interceder por nós no dia de hoje. Agora vamos para o texto bíblico. O texto que vamos meditar hoje é retirado do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos do 12 ao 14. E aqui é interessante que o que é que a Bíblia quer nos ensinar hoje? A perseverança na oração. Meu irmão, minha irmã, você quer aprender a ser perseverante na oração? Vamos ao texto. Primeiramente, o versículo 14, ou melhor, o versículo 12, vai dizer o seguinte: depois que Jesus sobe aos céus, ele retorna de onde veio, os discípulos eles voltam a Jerusalém. Agora, voltam por quê? Porque quando a gente volta alguns versículos, e principalmente o versículo 4, vai dizer o quê? Jesus ordena para eles que eles não saiam de Jerusalém até que a promessa do Pai seja cumprida. E que promessa é essa? A descida do Espírito Santo sobre eles. Veja, quando Jesus, ainda em vida, promete que o Pai vai mandar um novo Paráclito, aqui está prestes a ser cumprido a promessa do Pai. Por quê? Porque Jesus sabe que está chegando o Pentecostes, e Pentecostes é uma das 3 festas judaicas de peregrinação, na qual reunia judeus de todas as partes do mundo na época. Então Jesus, sabendo disso, Jesus ordena que eles não saiam de Jerusalém. Então eles voltam para Jerusalém, e o texto vai dizer que uma pequena distância de uma caminhada de sábado. Ou seja, a lei dizia que no sábado eles não podiam correr ou andar pouco mais de 1 quilômetro, ou seja, mais ou menos 1 quilômetro. Então o que acontece? Eles entram na cidade, eles vão para o primeiro andar do local onde eles eram acostumados a ficar, e ali eles estão unidos em oração. Só que Lucas vai nos dar a lista dos apóstolos que estavam nesse momento. E aí ele vai dizer: era Pedro e João, Tiago e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, o Zelota, e Judas, filho de Tiago. Todos estes unânimes. Veja, o versículo 14 vai utilizar a palavra unânime. E esse unânime aqui é no sentido da unidade da comunidade. Ou seja, a comunidade estava toda unida. E aqui a gente pode extrair para a nossa vida uma grande lição. Nós precisamos estar unânimes, unidos, para que a vontade do Senhor seja feita. Meu irmão, minha irmã, quando nós pegamos essa palavra para aplicar na nossa realidade, a gente vê que isso é quase impossível de se realizar. Por quê? Porque o pecado faz com que o homem se afaste um dos outros. O pecado faz com que o homem ele faça acepção de pessoas. O pecado faz com que o homem se divida. Faz com que o homem queira ser melhor que o outro. E acaba não tendo aqui uma unidade. E aqui é importante porque se nós queremos ir para o céu, nós também precisamos ir para o céu em comunidade. Agora, além disso, o texto vai dizer que eles estavam todos unânimes em que perseveravam na oração. Veja, aqui nós podemos extrair a grande lição que o texto bíblico tem para nos dizer hoje. Nós precisamos ser perseverantes na oração. Agora, o que é a perseverança?
Quando nós pegamos a definição de perseverança no dicionário de língua portuguesa, ele vai dizer que é o quê? Que é constância, que é insistência. Então aqui eles estão insistindo, eles estão perseverantes na oração. Então veja, meus irmãos, por que aqui é a grande lição que a palavra de Deus nos dá para hoje? Porque a perseverança independe das nossas vontades. Veja, quantas vezes nós não queremos rezar? Quantas vezes nós não queremos ir à Santa Missa? Quantas vezes a gente não quer fazer uma obra de caridade? Quantas vezes a gente faz aquilo que é oposto à vontade do Senhor? Meu irmão, então quando a perseverança aqui também é no sentido da maturidade. Por que nós não crescemos espiritualmente? Porque nós somos imaturos na fé. Às vezes a gente só quer rezar quando tem vontade. Às vezes a gente só quer ir para uma missão quando temos vontade. Às vezes a gente só quer ir para a missa quando temos vontade. Não! Mesmo quando a gente estiver sem vontade de fazer algo, nós precisamos fazer. Por quê? Porque aqui faz lembrar aquilo que Jesus diz em um outro momento. Se queres me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Ou seja, a renúncia. Então a perseverança é isso aqui, é mesmo eu sem vontade, eu quero ou eu devo fazer aquilo que é agradável aos olhos do Senhor. Eu estou renunciando às minhas vontades. E o texto está dizendo que eles estavam perseverantes na oração. Agora, junto com os apóstolos, o texto vai dizer que algumas mulheres estavam com eles. E dentre essas mulheres, a mãe de Jesus, que é Maria. Junto também com seus parentes, com seus irmãos. Veja, aqui é importante que nós entendamos também a importância de Maria nesse processo. Por quê? Porque Maria estava junto com eles. Estava junto com eles também, perseverando na oração. E Maria aqui, além daquele momento em que Jesus entrega Maria e João, João aqui também representa todos os apóstolos, toda a humanidade, acaba cuidando de Maria. E Maria aqui passa também a ser a mãe da igreja, a mãe espiritual dos apóstolos. Por quê? Porque a igreja ela foi fundada na cruz, mas ela foi manifestada ao mundo em Pentecostes. E aqui antes da manifestação da igreja no mundo, eles estavam perseverantes na oração. É interessante que o Catecismo da Igreja Católica, no número 963, vai afirmar que Maria é mãe da igreja. Maria é mãe de Cristo e mãe da igreja. Então essa mãe espiritual está presente desde o início do ministério de Jesus, no final do ministério de Jesus na cruz, mas também estava presente no cenáculo, no momento de oração, ou seja, aguardando a manifestação do Espírito Santo, aguardando o cumprimento da promessa de Deus. Então que Maria, essa mãe espiritual, a nossa mãe, que ela nos ajude a permanecermos firmes na oração. Por quê? Porque a oração é necessária para que se cumpra a promessa do Pai. Então que Deus te abençoe, meu irmão, no dia de hoje, e que a palavra do Senhor possa fecundar o teu coração. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.